Bom dia, meu nome é Saulo de Paulo Alves Silva. Vou falar um pouco sobre o meu trabalho, que foi a simulação da produção de bioóleo via liquefação hidrotérmica de diferentes fontes de biomassa utilizando o software SuperProDesign. Meu orientador foi o Matheus Amaral. Queria agradecer aqui a oportunidade de bolsa do PIVIC e também a todos do LQTA da UFOP, em especial a Sara Bassoli e o Matheus Ribeiro, que me conduziram um pouco no início das pesquisas. O objetivo geral foi estimular a conversão termoquímica via liquefação hidrotermal, né? A gente pegou, através de uma base de dados que a gente montou, pegando artigos do Web of Science e alguns também do Google Acadêmico, que eu peguei para a gente ter como base, para poder ter parâmetros de entrada para colocar no SuperPro Designer. O objetivo específico foi fazer uma comparação entre a eficiência e dos tipos de biomassa utilizados no processo e verificar se essa simulação ela poderia ser utilizada para a gente tomar como base, se apresentaria valores plausíveis. A liquefação hidrotermal, como eu já disse, ela é uma operação termoquímica, né? Onde a água e a biomassa elas são introduzidas em um reator. Esse reator ele tem condições mais elevadas de temperatura e pressão, onde também são abastecidos nutrientes, talvez catalisador ou não, isso depende da reação, e de modo onde que ocorram certas reações químicas que vão levar à produção do gás, de um resíduo sólido, da fase aquosa e do bioóleo. Lembrando que o bioóleo é o produto de maior interesse do nosso estudo. Aqui a gente tem as tecnologias de conversão termoquímicas, não existe só a liquefação hidrotermal, existe também a pirólise, gasificação, torreficação, gasificação hidrotermal, e elas são separadas em úmido e a seco. Essas são as tecnologias de conversão termoquímica, né, para a obtenção de energia, de biocombustíveis e tal. A liquefação hidrotérmica ela se destaca por ser a úmido em relação a seco, por não precisar da etapa de secagem. Então você já pode colocar a biomassa diretamente biomassa úmida. Como matérias-primas aqui a gente colocou exemplos de microalgas, resíduos, madeiras, tem outros como resíduos agrícolas, dejetos suínos, entre outros. São várias fontes de biomassa que vêm sendo estudadas. As microalgas se destacam muito para a liquefação hidrotermal, inclusive. Aqui como no esboço, né, do desenho, a gente tem o que entra, o gás, CO2, a água, nutrientes e a biomassa. Na liquefação hidrotermal vai acontecer as reações de hidrólise e polimerização. Vai ser na polimerização que a gente vai obter nosso bioóleo. E como os produtos de saída, a gente vai ter o resíduo sólido, a fase gasosa, a fase aquosa e o bioóleo. Lembrando que o gás, parte dele pode voltar no processo e ser inserido novamente na entrada, ser reaproveitado no processo. Aqui como exemplo das reações químicas que acontecem no reator de liquefação hidrotérmica, tem a hidrólise, depois há uma competição da hidrólise com a polimerização ou repolimerização, depois acontece a gasificação. Lembrando que essa faixa que está aqui de temperatura, ela não é a única. Os autores divergem um pouco, alguns citam de 250 a 370, outros colocam em torno de 400, outros um pouco menos. Vai depender de vários fatores, da catalisador, tipo de biomassa, tipo de reator. Então, isso não existe uma temperatura. A temperatura é um parâmetro muito importante, que inclusive a gente vai falar a seguir, que deve ser analisado. Aqui o SuperPro Designer, aí é o software que a gente escolheu de modelagem. Ele não é o único, existem outros softwares como o DWSim, o ESMO, que fazem esse mesmo trabalho de modelagem do SuperPro Designer. Nesse caso, a gente está fazendo de uma biorefinaria, né, processos industriais, mas ele também pode simular ele tem outras funções, produtos da indústria farmacêutica, também dá para utilizar nele. Ele é um simulador muito bom e a gente optou por dar ele, mas também poderia ter utilizado em outro tipo de software dessa natureza. Os fatores de entrada, o processo, né, que a gente estabeleceu, a alimentação, a temperatura, que varia muito, dependendo do... A gente tem
tudo isso a gente teve como base artigos científicos. O catalisador, o tipo do reator que a gente vai inserir ou outros equipamentos, o tempo de reação, o composto químico e a biomassa a ser utilizada. Isso a gente pegou como os estudos que a gente fez nas bases de dados e a partir de alguns artigos que a gente achou que tinha esses parâmetros bem detalhados, a gente tentou fazer a simulação. Os resultados esperados é encontrar um resultado parecido com a simulação feita no software, dentro de uma margem de erro pré-estabelecida, né? Então, a gente não vai encontrar totalmente igual à literatura que a gente teve como base, mas tem que ser algo que não foge muito do encontrado. E encontrar uma biomassa de maior eficiência entre as simulações que a gente fez. Quanto ao potencial da liquefação, ela é vista como uma fonte promissora para o futuro, né? Ela é sustentável e ela tem tudo para ganha destaque ainda. A gente viu que tem muitos artigos recentes sendo publicados sobre ela, então ela pode ser ainda amplamente estudada. Aqui a bibliografia que eu utilizei para fazer essa apresentação. Muito obrigado.